A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a você que vai estar vendo esse vídeo aqui, uma palavra ministrada da parte de Deus do seu coração, amém? Então, Marcos capítulo de número 10, versículo de número 46 diz assim: depois foi para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto no caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego e disse: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: queres que o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Então, aquele homem estava sentado junto ao caminho. Ele estava mendigando. Então, ele era a pessoa necessitada e ele era cego. Então, ele não estava importando com a situação que ele estava mendigando por de pão a Jesus. Ele estava com a intenção de ver, de enxergar. Ele podia também, mesmo cego, pedir estar Deus dando a vista, dando a visão, e Deus também, Jesus, dá um pão para ele, alimento para ele. Não que era errado, mas algo interessante que chama a atenção. Tem muita gente por aí que vai pregar nessa situação. Não, ele tinha que pedir a visão, mas tinha que pedir o pão. Ele tinha que pedir a fartura. Ele tinha que pedir a riqueza. Mas ele pediu enxergar. Ele pediu para enxergar, para ter uma vista, para ter uma visão. Entendeu? Não é o que é errado pedir. Deus pode dar ouro, prata, bênçãos materiais, mas recuperar, restaurar, dar saúde. Deus dá saúde. Qual forma aqui que a pessoa ou ali necessita, mas tem hora que a pessoa está necessitando, mas nem todas as vezes Deus vai estar respondendo conforme a cura física. Porque a cura, eu vou repetir de novo, a cura mais da alma, de salvar a alma, o Senhor está com pressa de salvar a alma das pessoas, as vidas. Está com pressa que as pessoas sejam salvas, sai do seu mau caminho, sai do seu erro, né? Da mentira, deste mundo, e sirva a Deus, acredite em Deus. Porque se fosse assim, que tinha que tirar o versículo da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho gente, para que todo que nele crê não pereça, aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Né? Olha que forte que chama a atenção. Se ele era cego, estava assentado, ele estava o quê? Cego. Então precisava o quê? Visão. Primeiro, impedimento ali dele, cegueira, mas mesmo assim ele clamava. Segundo impedimento que estava ali, ele é o quê? Ele estava mendigando, mas ali ele clamava. Ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Então, vou falar, primeiro era cegueira, segundo era mendigando, mas assim ele estava clamando, clamando a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Terceiro, muitos repreendiam para que calasse, mas ele clamava vez mais. Olha o terceiro impedimento, que Deus está falando, pode estar falando com você.
Talvez a sua vida está sendo uma cegueira. Talvez a sua vida está dizendo que está sendo sem nada. Mas esse homem estava clamando. Talvez a sua vida está só mendigando. Mas esse homem aqui estava clamando. Talvez você não tem nada e não clama. Esse aqui mendigava, clamava. Tem gente que não tem ainda nada material, mas ainda clama. Deus usa alguém para poder ajudar nas suas necessidades, mas também muitas vezes ele está esforçando para poder o seu trabalho, o seu rosto. Olha aí, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que calasse, clamaram cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando, olha que forte. Jesus parando, disse que chamaram o cego. Interessante, aqui eles podiam dizer, Jesus, eu não vou chamar ele. Eu não vou chamar o cego de Jericó. Ele está sentado me ligando para que eu vou chamar ele. Vai lá, o senhor que vai lá. Mas não, chamaram o cego e dizendo, tem bom ânimo, levanta que te chama. Olha, ele não estava sentado. Um está sentado me ligando. Levanta porque ele te chama. Falou para chamar ele. Chama o cego. Jesus falou para chamar o cego. Agora o outro vai falando para levanta porque ele te chama. Você está entendendo uma situação? Jesus te chama pelo meu nome. Às vezes a pessoa tem ver, não, se Jesus mandou chamar o nome, vem. Vem que te chama. Ele mesmo que se levantar. Não, levanta-te. É forte isso aqui, moço. Levanta-te, que ele te chama. Se eu te chamo você, se está sentado, se eu te chamo você, você si mesmo se levanta para poder ir até o berço. Mas agora, levanta-te, ele te chama. Aí que pega interessante. Tem muita gente que é ter levantado por homem, mas não é levantado por Deus. Porque Deus está chamando pelo nome. Se Deus chama pelo nome, você estiver sentado, você se levanta. Se você caiu, você que se levanta. Mas se alguém te levantar conforme você caiu, da sua consequência, o pecado, a Bíblia fala, o cair do homem levantar de Deus. Se um caiu, o outro ajuda a levantar. O outro ajuda a levantar conforme porque está fortalecido em Deus, fortalecido no Senhor. Né? Caído no sentido de desobediência. Caído no sentido afastado totalmente de Deus. Aí a pessoa muitas vezes quer levantar aquele que está afastado totalmente de Deus, e a pessoa até levanta, mas volta totalmente está afastado de Deus na desobediência. Tá entendendo? Mas quando é levantado pro próprio, quando é levantar ele mesmo si próprio para se levantar para o próprio Deus, Deus o exaltará, né? Ele desce, mas quem ele mesmo se levanta na presença de Deus, se ele se levanta, aí Deus vai o quê? Vai ter levantando a sua vida espiritual. Tá entendendo? Se ele desce de joelhos dobrados falando com Deus, é o sinal de ali que Deus vai estar levantando a sua vida espiritual. Forte. Olha aí que forte que é a palavra. Jesus parando disse que chamaram o cego. Disse, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Espera aí. Lançou de si a sua capa. Levantou e foi ter Jesus. Ele tinha uma capa. Ele tinha uma capa. E ele levou sobre si a capa. Ele podia deixar para trás a capa. Ele podia deixar para trás a capa. Ele podia negociar a capa. Tem gente que é dele, está negociando, está vendendo, está deixando para trás para o outro valorizar. A capa muitas vezes é sua identidade. A casa muitas vezes é a sua recordação. Aquilo que você estava ali, estava com você, não de idolatria. Uma referência de vestimento.
Todo juiz muitas vezes tem que ter o quê? Uma capa. O juiz tem que ter uma capa. Referência, né? Diz que o juiz ele tem uma capa. Ele mesmo usa um terno e gravata ali, mas ele usa uma capa de juiz para estar identificando a identidade que ele é o quê? Juiz. Entendeu? Ele é o juiz. Capa é como fosse revestimento. É uma segunda veste, né? Uma segunda vestimenta. Referência de autoridade, de respeito. Mas eu não era que autoridade militar de respeito, mas era a identidade dele. Através da capa ali, reconheci que era ele. Levantou e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse, que queres que eu te faça? O cego disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Começou a seguir Jesus pelo caminho. Aí eu te falo, tem gente que só quer seguir Jesus pelo caminho. Mas será que você tem propósito na vida de pregar Jesus no caminho? Jesus o caminho? É isso que tem muitas pessoas. O impedimento dele é a cegueira. O impedimento dele muitas vezes está mendigando. O impedimento dele muitas vezes as pessoas estão repreendendo ele. O impedimento, sabe o que é também? O último que eu quero falar aqui é muitas vezes estar na beira do caminho. Ou então estar na beira do caminho e só seguir Jesus só pelo caminho. E mais nada. Só seguir Jesus pelo caminho. Mas tem que ter uma continuidade. Você não é que pode ser só o Bartimeu que só segue Jesus pelo caminho. Jesus quer que você seja um enviado dele no caminho. Preparar ele no caminho. Pregar as boas novas no caminho. Como diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Não somente está no caminho, estacionar no caminho. Jesus parou para o quê? A Bíblia falou que parou para dizer que chamasse ele. Jesus parou para poder falar assim, chama ele lá. Chama o Bartimeu. Jesus parou. Não é que ele parou totalmente por completo. Jesus parou para dar atenção a ele. Você está entendendo uma situação? Jesus parou para dar atenção ao clamor dele. Jesus podia ir embora, irmão. Tem hora que Deus vai parar para dar atenção ao seu clamor. Mas tem hora que Deus não vai ainda parar para atenção, mas ele já ouviu sua oração, né? Ele já recebeu a oração, mas parou para poder atender o clamor dele, para responder ele. O Senhor já recebeu suas orações, mas no dia da resposta vai ser somente dele. Mas se o Senhor não deu resposta à questão da sua saúde, para que preocupar? Para que temer? Para que assustar? Amém? Se ainda adorar, perseverar no Senhor, que já deu uma resposta maior da nossa salvação e nosso nome está no livro da vida. Nós lutar para que nosso nome venha perder o nosso nome no livro da vida, no livro da condenação. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilha para mais alguém esse vídeo. Vou falar para você me seguir, né? Mas seja um discípulo de Jesus. Seja uma pessoa temente a Jesus. Entrega a sua vida de corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito diante do Senhor Jesus, como único suficiente Salvador. Amém? E depois dessas coisas você pode pedir oração. A gente pede tanta coisa para Deus realizar. Mas não esquece de pedir a presença de Deus na tua vida. Esquece de pedir, Senhor, perdoa pelos meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Ou talvez tenha cometido até abominações diante de Deus. Peça perdão, Senhor Jesus. Fala para Ele, eu me aceito como a minha vida para a salvação, para a sua salvação, Jesus. O Senhor perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, para que meu nome seja o livro da vida. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Pega essa palavra para a tua vida aí. Com Deus.